Bom dia, é com prazer que abrimos mais uma sessão do SIG Farmaco, hoje na agenda de junho, e nós podemos, então, gostaria de colocar que esse grupo SIG Farmaco é um grupo de interesse especial em farmacologia e terapêutica, e é uma plataforma de encontros mensais do nosso grupo, que tem a minha coordenação. Sou Maria Cristina Velara, que estou aqui na Unifesp Escola Paulista de Medicina, comigo aqui também a colega Roseli Godinho, na coordenação também do professor François Noel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professores Emiliano Barreto, da Universidade Federal de Alagoas, e o professor Paulo Guedini, da Universidade Federal de Goiás. Então, este grupo SIG Farmaco está inserido na Rede Universitária de Telemedicina, RUT, uma iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, apoiada pela FINEP, pela Associação Brasileira de Hospitais Universitários e coordenada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que é a Rede RNP. É importante destacar que essas nossas atividades estão inseridas com o apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT. Então, esse nosso SIG, ele tem sido uma iniciativa importante ao longo destes 8 anos da sua existência para o uso desta estrutura de vídeos e webconferências, né, da Rede Universitária de Telemedicina, e tem sido importante para reduzir as distâncias geográficas, estimular a integração e a colaboração em ações de ensino, pesquisa, em farmacologia e terapêutica no Brasil. Como vocês veem, nós temos atualmente mais de 54 instituições distribuídas no Brasil, nas suas várias regiões. Essas instituições destacadas, elas são locais onde temos programas de farmacologia, áreas de pesquisa e educação em farmacologia e temáticas correlacionadas, e basicamente dentro da audiência que temos, contamos com estudantes, pesquisadores, professores, mas também profissionais da saúde, que estão localizados em universidades, institutos de pesquisa, hospitais, né, e outras instituições que têm feito parte, né, daqui das nossas atividades. Lembrando que durante esta sessão, os microfones dos participantes, então, eles serão mantidos no mudo. Se vocês olharem aí no painel, há a opção de Closed Captioning em inglês, espanhol e português, para aqueles que queiram acompanhar a conferência e acompanhar na forma digital, capturada pelo sistema. Pedimos que todos que estão aqui na sessão informem o nome, a instituição de origem, pelo chat, e ao longo da palestra, a gente também encoraja e incentiva a todos para já ir colocando suas perguntas, comentários, e que serão, então, discutidos e respondidos pelo palestrante ao final da sua apresentação. Vamos lembrar que há a forma, né, então, de participação nesse grupo. Pedimos que vocês também ajudem a divulgar, porque a participação aqui ela é livre, né, para qualquer interessado nas nossas palestras mensais. Então, tem esse rcc.br/RUT/ao vivo. Esse é o link que dá acesso à página que tem as sessões ao vivo, e hoje destacado lá esta sessão do SIG Farmaco. Aqui as instruções para que quem está aqui pela primeira vez tem que se cadastrar. Uma vez cadastrado, depois já tem o acesso a esta sala. E é importante que durante esse cadastro, que pode ser usado tanto via celular como computador, que vocês têm todas as opções, inclusive quando acessa para estar nesta sala,
de responder aos itens que te garante a participação e garante também, ao final da sessão, a emissão de um certificado de participação. Lembrando que desde a criação desse certificado, que é emitido pelo próprio Grupo RUT, online, a pessoa que está aqui tem que permanecer logado por pelo menos 50% do tempo da sessão. Normalmente esses caminhos eles são bem didáticos e esperamos então os que já estão aqui que divulguem em outras sessões possamos ter mais audiência aqui, né, que possa estar interessado em nos associar. Quando nós temos esse certificado de participação, então vocês estão vendo, tem uma área após esta sessão, ou durante esta sessão, após os 50% do tempo, né, que vocês podem entrar, preencher, e esse formulário, então, em PDF será disponibilizado a cada um que o solicitar. Bom, chegando aqui, então, no que será essa sessão, como já é de conhecimento, nós temos uma estrutura onde, após essas palavras de boas-vindas e informações gerais, nós seguiremos, então, com a apresentação do palestrante. O palestrante terá em torno de uns 40 minutos para apresentar a sua palestra, e após isso nós teremos o debate do tema, das atividades, em torno de uns 35 minutos, encerrando, então, esta sessão até as 10h30, que é o horário, então, da nossa divulgação aqui na sessão ao vivo desta palestra, né? Então, hoje, eu sou, então, a Maria Cristina, estou aqui como moderadora desta sessão, vou ter o prazer de fazer a introdução do palestrante, mas gostaria de destacar que também comigo aqui, o Isaías Glazer, que também é docente, pesquisador aqui da Escola Paulista de Medicina na Unifesp, e que vai estar compartilhando a moderação desta sessão, e eu já agradeço a participação. Bom, eu gostaria então de iniciar esta apresentação, o nosso palestrante, o Dr. José Josafá Rebouças de Lima. Eu colocaria aqui que é com uma grande satisfação que damos as boas-vindas, Josafá, a sua presença aqui hoje. Então, um pequeno resumo de um currículo muito grande, né, de algumas décadas, eu diria, aí, de trabalho, de envolvimento com trabalhos na universidade, e gostaria de começar dizendo que, então, o José Josafá, ele é químico industrial, formado pela Universidade Federal do Ceará, iniciou sua trajetória profissional atuando na área de tecnologia de tintas. Ao longo dos anos, foi ampliando a sua formação acadêmica, incluindo foco em inovação, propriedade intelectual, gestão, e como vocês verão hoje, atividades de inclusão. Tornou-se mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação pela Universidade Federal do Ceará e atualmente doutorando em propriedade intelectual e inovação pela Academia do INPE. Possui alguns MBAs, destacarei aqui MBA em Gestão e Estratégia Empresarial pela Universidade Federal de Pernambuco e Indústria, além de especialização em Educação Especial e Inclusiva pela Universidade Federal de Uberlândia. Então, ao longo de mais de 35 anos de experiência no setor químico de revestimentos, como ele coloca no seu currículo, ele tem uma atuação bem vasta, né, e ampla como gestor industrial e de pesquisa, desenvolvimento e inovação em empresas, exerceu a função de diretor técnico do Instituto Orbitar, atualmente é diretor em tecnologias inclusivas do Sindoquímica, além de dirigir a Arcoquímica, consultoria especializada para a indústria química. Mas o que a gente quer colocar aqui hoje é a parte da trajetória que ele agregou
com essas atividades, né, da sua carreira, marcada pelos reconhecimentos nacionais e internacionais que ele tem recebido, entre eles alguns prêmios que ele vai destacar durante a apresentação dele, justamente pelas atividades que ele tem feito como criador do projeto Amigos do Low e da metodologia de auxílio, né, a pessoas com deficiências visuais, incluindo nisso a atividade inovadora de tecnologia assistiva, multissensorial, e que utiliza o olfato como ferramenta para a aprendizagem e compreensão das cores por pessoas com deficiências visuais, neurodivergentes e outras abordagens que ele vai trazer hoje para nós de importantes projetos que estão em andamento e ele está desenvolvendo. Então, hoje nós teremos essa oportunidade de conhecer essas iniciativas que eu já tive contato, são muito inspiradoras, né? E, inclusive, destacando, né, não só a questão aqui dos seus projetos no Brasil, mas a sua inserção internacional que tem sido de expansão. Então, José Josafá Rebouças de Lima, o Dr. Cor, eu agradeço a sua presença em nome do Grupo Sig Farmaco e vou encerrar aqui a apresentação dos meus slides para transferir para termos a sua presença. Muito obrigada pela sua presença aqui. Bom, eu que agradeço a oportunidade que vocês estão nos dando, que é uma forma da gente divulgar mais e mais ainda as nossas soluções tecnológicas que faz a inclusão, a equidade social. Eu estou aqui de gravata como Dr. Cor, porque é uma personagem mesmo. O Dr. Cor foi criado justamente para levar as cores da inclusão. E tudo começou com uma pergunta, né? Então, Dr. Cor, e o projeto chama-se Amigos do Low. O Low é uma criança com deficiência visual e adora artes, mas como ela ia saber o conceito de cor, já que ela não enxerga? Então, essa foi a pergunta que nos guiou, nos orientou. Eu fui no período da pandemia, todos vocês utilizaram aquele aplicador de álcool em gel, que pisava, né, um pedalzinho, um totem, então aquela invenção, aquela criação é nossa, a patente de invenção é nossa. Eu fui dar uma palestra na universidade e lá me deparei com um aluno com deficiência visual. E eu voltei com essa dor para casa, né, porque no mundo tem 40 milhões de pessoas cegas, mais de 200 milhões de pessoas com deficiência visual severa. Mas eu nunca tinha me conectado com uma pessoa com deficiência visual. E chegando em casa, eu trouxe essa dor e a minha esposa comentou, ela é da área do direito, não é da área da tecnologia, e ela comentou, por que você não ensina cor para o deficiente visual, já que você é a pessoa que está envolvida nas tecnologias das tintas e cores? E eu falei, como é que eu vou fazer isso? Ela falou, aromatiza as tintas. Então, foi exatamente com isso que nós começamos como ensinar cor para a pessoa com deficiência visual. Momentaneamente eu vou ficar sem o sentido da visão e nós criamos uma paleta aromática das cores, onde tem uma assinatura olfativa. Cada cor é associada a um aroma. Aqui eu estou sentindo um aroma de tangerina, bergamota ou mexerica, dependendo da região, então vou associar o laranja. Aqui eu estou sentindo um cheirinho de menta ou hortelã, eu vou associar o verde. E aqui um cheirinho delicioso, calmante de lavanda, então a gente associa ao lilás. Dessa forma a gente leva as cores para todos, através do sentido, a resposta veio através do olfato. Então nós criamos uma tecnologia, criamos soluções tecnológicas, onde levamos as cores e aí você pode verificar, vocês podem verificar. O vermelho seria o morango, o laranja seria tangerina, bergamota, mexerica, o amarelo seria maracujá, menta é o verde, o hortelã, e o roxo, cheirinho de uva,
É uma forma extremamente simples, mas muito profunda, né? Avassaladora, porque o olfato é um dos sentidos do ser humano muito, muito forte. Então a gente fez essa associação, de forma lúdica, a gente leva as cores para as pessoas, principalmente para as crianças, e o LOL é esse mascote que leva essas cores da inclusão. É uma tecnologia inclusiva que transforma esses aromas em cores e promove a equidade social. Eu trago alguns dados da Organização Mundial da Saúde. Estima-se que temos, imagina o estado de São Paulo, são 40 milhões de pessoas. Todo o estado de São Paulo. Você pega o estado de São Paulo e distribui no mundo. Nós temos 40 milhões de pessoas cegas. Você pega um Brasil, 200 e poucos milhões de pessoas, todo o Brasil, e distribui no mundo. São 240 milhões de pessoas com deficiência visual severa. Nós temos 1 bilhão de neurodivergentes e 70 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. No Brasil, somos 600 mil pessoas cegas, 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual. Quando eu falo deficiência visual, não falo deficiência visual severa, monocular, daltonismo, baixa visão. Temos 36 milhões de neurodivergentes e no ano passado, 2025, saiu o primeiro censo sobre as pessoas com transtorno do espectro autista, 2,4 milhões de pessoas com transtorno do espectro autista. Mas tem um dado que ainda não é divulgado, é que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, 1 a cada 31 pessoas que nascem é diagnosticada com transtorno do espectro autista. No Brasil, é 1 a cada 38. Outros dados críticos é você imaginar que 80% das mães atípicas são mães solo e que existe alto índice de tentativa de, de tirar a vida, né, por conta de elas se culparem, porque o que há de mais sagrado, digamos assim, na maternidade, na paternidade, é você alimentar seus filhos. E geralmente, 60% das pessoas que têm transtorno do espectro autista têm aquela condição da rigidez cognitiva, que é a seletividade alimentar. Então, quando eu trago essa reportagem aqui do Globo, do ano passado, a seletividade alimentar afeta metade da população de crianças e adolescentes com espectro autista. Então, esse déficit no consumo de nutrientes pode trazer restrições que prejudicam o desenvolvimento. Alertas especialistas. Essa matéria foi do Globo, no abril do ano passado, que dia 2 de abril é o dia de conscientização internacional sobre o autismo. E aí eu trago a paleta aromática das cores, uma criação nossa, assim como foi a patente do aplicador de álcool em gel. Não existia uma paleta aromática das cores, ou um disco aromático das cores, ou uma roda aromática das cores. Existem as rodas dos vinhos, para quem é apreciador de vinho. Existem as rodas dos cafés gourmets, para quem é apreciador de café. Mas não existia a roda, o disco, a paleta aromática das cores. Então, a aplicação prática seria a alfabetização, propriamente dita, alfabetizar a cor através de uma assinatura olfativa, fazer a inclusão escolar, porque você pode levar isso na primeira infância, você pode levar, inclusive, para pessoas de casa de repouso, que tem Alzheimer, faz o desenvolvimento sensorial, e talvez um dos pontos mais importantes seria uma seletividade alimentar. Você amplificar o repertório alimentar através do estímulo das papilas gustativas via olfato. Nas palestras que eu dou, nos encontros que eu faço, há muitos relatos, inclusive o último foi em dezembro do ano passado, na Escola de Saúde Pública, onde uma neuropediatra comentou que, em tom poético, vamos dizer assim, que essa metodologia, essa tecnologia poderia virar a ser uma política do SUS, porque ela disse, olha, ontem mesmo nós entubamos uma criança de 7 anos, porque ela só comia manhã, tarde e noite cuscuz com suco de goiaba, é o que ela aceitava. Então os pais, como alternativa, davam cuscuz com suco de goiaba. Agora você imagina os outros micronutrientes que tem em outros alimentos e ela não é estimulada por algum motivo
Então, ela teve que ser entubada em virtude do que ocorreu. Há relatos lá no norte do nosso país que só tem crianças que só comem açaí. Eu tenho uma pessoa próxima da minha família que ela não toma água, só toma refrigerante. Então, essa forma de você quebrar essa barreira, vou chamar assim, a barreira dessa seletividade alimentar, via olfato, é um caminho. Que as crianças, em especial os indivíduos, as crianças, elas adoram a plasticidade das tintas, elas adoram a arte, a educação, elas se identificam. E a gente, ao mesmo tempo que está fazendo esse trabalho lúdico de pintura, ela está sendo estimulada sensorialmente através do olfato para amplificar o repertório alimentar. Essa experiência a gente está levando para o mundo, como a Cristina falou, a gente tem feito essa imersão em alguns países e nós utilizamos uma linguagem universal. Nós não usamos o inglês, nós não usamos o francês, nós não usamos o mandarim, nós usamos o olfato como um guia sensorial onde você amplifica esse repertório. A primeira experiência foi feita dentro da Universidade Federal do Ceará, uma pessoa com deficiência visual, ela é estimulada e educadores, alfabetizadores, a equipe multidisciplinar da saúde fica momentaneamente sem o sentido da visão e consegue perceber as cores e fazer o desenvolvimento sensorial. Aqui foi dentro do NUTEP, que é um núcleo de terapia e estimulação precoce, ligado à Universidade Federal do Ceará. Essa é uma equipe multidisciplinar de terapeuta ocupacional, psicólogo, psicoterapeuta, área multidisciplinar, onde cuida, trata, faz atendimento de crianças, cerca de 2.000 crianças com algum transtorno do neurodesenvolvimento, e as crianças se desenvolvem porque, como eu falei, elas gostam da ludicidade, da plasticidade das tintas, né? E aí se acaba estimulando via olfato. Essa criança que está de costas ao meu lado, de blusa vermelha, além de ter transtorno do espectro autista, também ela tem baixa visão. Então você vê que tem algumas pessoas, algumas crianças, alguns indivíduos que precisam de mais recursos terapêuticos. Eu tive a oportunidade de levar a tecnologia, a inovação, a solução tecnológica do Instituto Benjamin Constant, fica no Rio de Janeiro, tem 171, 172 anos de idade, foi criado por Dom Pedro II para justamente fazer a educação, fazer a reabilitação de pessoas com deficiência visual, e eles gostaram do que viram. Depois eu levei o Instituto de Cegos aqui do Ceará, essa é a equipe, a diretora da escola, com a equipe de arte e educação. Nós fizemos uma experiência com eles, eles perderam momentaneamente o sentido da visão. Eles já passaram por experiências de perder a visão, no sentido de andar com o recurso da bengala ou se alimentar, mas nunca com esse olhar de pintura, de arte e educação. Até então era inimaginável que você pudesse produzir, se desenvolver artisticamente sem o sentido da visão. Mais um exemplo de um professor, esse daqui é um professor que ensina o recurso da bengala, ele foi encantado, realmente é encantador. Eu tive a oportunidade, como foi a tese do meu doutorado, a parte de propriedade intelectual e inovação como uma tecnologia assistiva, eu fiz um levantamento e encontrei dentro da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, ele tem lá um centro de estudo, né, que é o Smelling Taste Center, e é dirigido e presidido pelo Dr. Richard Dory, que é um otorrinolaringologista, é um senhor que já tem 80 anos de idade, e tivemos a oportunidade de apresentar a tecnologia para ele, inclusive a Universidade da Pensilvânia desenvolveu no período da pandemia um, um recurso, né, um kit para estimular o olfato após a perda do olfato na Covid. Eu tive a oportunidade de apresentar para o Dr. Richard, ele ficou momentaneamente sem a visão e ele percebeu as cores e dessa forma, ele também me presenteou, me fez contato com o Instituto de Cegos de Nova York. O Instituto de Cegos de Nova York, que mudou o nome agora, é The New York Institute of Special Education, foi fundado em 1831, antes mesmo
da Guerra Civil Americana. Então, é referência no mundo na educação e na reabilitação de pessoas com deficiência visual. Nós estamos falando de um instituto que tem mais de 190 anos de existência. Tivemos a oportunidade de apresentar para a diretora de arte, para a diretora do instituto. Eles ficaram encantados, nos levaram para o setor de arte. As crianças tiveram a oportunidade de, adolescentes, né, tiveram a oportunidade de pintar sem o recurso da visão, utilizando o olfato como guia. E eu abro aqui um parênteses, que o Gabriel, esse rapaz, ele, no final da pintura, ele falou que ficou muito feliz. Eu não tinha noção de como ele tinha feito o dia dele feliz, porque ele adorava pintar, mas sempre precisa de alguém para acompanhá-lo, para assistir, para ter um recurso de fazer a escolha das cores. Mas com essa nossa solução, ele poderia ter liberdade, independência, autonomia para se expressar, né, através da escolha das cores via olfato. Da mesma forma, nós fizemos o Dia das Crianças no Instituto do Cego do Ceará, cerca de 50 crianças com baixa visão, com cego, com deficiência visual, e eles puderam produzir, se desenvolver, produzir telas, arte e educação, usando, mais uma vez, o olfato. Nós criamos um workshop do Dr. Cor para levar para os municípios e poder divulgar a tecnologia como recurso terapêutico e arte e educação. Isso são professores da área da saúde, né, terapeutas, onde faz essa capacitação, formação e aplicação da metodologia, da tecnologia nos ambientes de terapia. Tive a oportunidade de ir no Congresso Europeu de Autismo, apresentar a tecnologia, e o Lou, que é o nosso personagem, que está aqui ao meu lado, ele foi no Congresso Europeu de Autismo, ele foi a atração, porque não se imaginava como é que uma pessoa sem visão, né, ou com baixa visão, pudesse fazer a escolha de cores e se desenvolver. Eu falo pessoas com deficiência visual, mas a princípio foi para pessoas com deficiência visual. Só que isso nós percebemos que crianças típicas também podem se privar do sentido da visão e se desenvolver gerando empatia, criando novas trilhas neurais. Há relatos de pessoas que passaram por essa experiência e diminuição de bullying, pessoas com Alzheimer têm sido desenvolvidos, casa de repouso, ou seja, para crianças acima de 3 anos, porque não é aconselhável utilizar tintas, apesar de ter em metro, tem parte pequena, então tem que ser acima de 3 anos, com supervisão, e a qualquer idade, acima de 3 anos, você pode usar como recurso terapêutico. Apresentamos lá no Congresso Europeu de Autismo, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Gadia, que ficou encantado, ficou muito feliz em saber que pode ser usado como recurso terapêutico para transtorno do espectro autista nessa parte multissensorial. E está tendo vários desdobramentos sobre essas apresentações. Quando eu voltei dessa jornada lá dos Estados Unidos, da Europa, eu submeti a nossa tecnologia ao Prêmio LED, que é Luz na Educação, é uma parceria entre a TV Globo e a Fundação Roberto Marinho. No período foi a Eliana, que era embaixadora do Prêmio LED, onde ela anunciou quem eram os finalistas do Prêmio LED, Luz na Educação, da TV Globo, com parceria com a Fundação Roberto Marinho. E aí eu tive a oportunidade de ir lá para o palco da Patrícia Poeta, no programa Encontro, onde ela anunciou o vencedor do prêmio, e nós ganhamos o Prêmio LED, fomos vencedores pelo voto popular, e a TV Globo fez uma revista, uma cartilha, com a Fundação Roberto Marinho, sobre o projeto Amigos do Lou, onde levamos as cores da inclusão. Isso é interessante porque isso abriu um palco, né, para uma visibilidade para a nossa tecnologia. Eu virei uma personagem, o Dr. Cor, onde levamos as cores da inclusão. A Luz, em prática, elas são 9 etapas para a alfabetização. Primeiro é essa roda de conversa e apresentação do mascote de forma lúdica, poética. Depois a gente usa as máscaras para perder momentaneamente o sentido da visão.
e você tem a tentativa livre de tentar identificar os aromas, depois a gente apresenta o disco aromático, isso é uma alfabetização induzida. Então a gente depois faz a apresentação do disco aromático, faz as pequenas correções. Eu achei que esse daqui é uma fruta cítrica. Aí a pessoa pode confundir com maracujá, pode associar a manga, pode associar o abacaxi. Então você faz os ajustes finos, né, correções de pequenos equívocos, através do disco aromático, e depois apresenta as tintas aromáticas propriamente ditas. Vocês não estão sentindo, mas tem um cheirinho maravilhoso de menta, lembra até um chiclete, ou chiclete Trident, morango, e assim a pessoa faz essa vivência. Depois a gente brinca, entrega as telas, pincéis, e você faz o desenvolvimento livre, e depois compartilha a experiência sensorial. Eu tive a oportunidade de apresentar na época o ministro da Educação, era o Camilo Santana, e ele ficou encantado também, ele tentou criar critérios para a gente levar essa para a educação mesmo, para o AEE, especial para o AEE, e o Lou está lá como um troféu. Tivemos a oportunidade de convidar um cantor, compositor com deficiência visual, Guilherme Dantas, que ele nasceu com a deficiência visual, é uma retinoplastia da pré-maturidade, ele é prematuro, e ele abraçou a causa, e ele levou esse projeto para o programa de noite, lá do SBT, lá do Danilo Gentili. Eu tive a oportunidade de ser homenageado em Nova York, com um prêmio chamado Notáveis, uma pessoa da sociedade, uma pessoa comum da sociedade, não é um Oscar, não é uma medalha olímpica, não é um Nobel, mas uma pessoa comum que trouxe uma solução para a sociedade global. Eu também tive uma oportunidade, como eu venho da tecnologia das tintas, eu tive a oportunidade de ser homenageado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tinta. O Brasil, de 190 e poucos países, o Brasil está entre 4 maiores produtores de tinta, globalmente falando, e ser homenageado por levar o conceito de cor através de outro sentido foi muito gratificante. E nós fomos finalistas no Prêmio Nacional de Inovação esse ano, ao lado da pesquisadora também, a Tatiana Sampaio, onde ela levou a polilaminina, né, para regenerar a medula, e tem um grande potencial de trazer tetraplégicos, paraplégicos a voltarem a andar. Então nós tivemos como finalista do Prêmio Nacional de Inovação, que é da Confederação Nacional da Indústria, que reconhece iniciativas na parte da inovação do nosso país. Nós fomos vencedores do Prêmio Nacional de Inovação. Eu queria dizer que todos sentem o mundo de um jeito diferente, apesar de ser lúdico, de forma de brincar, de se divertir, mas tem uma profundidade científica muito grande, porque para você desenvolver tintas que tenham a tecnologia do cheiro, do aroma, que sejam atóxicas, que você desenvolver um giz de cera, onde o cheirinho da uva permanece por bastante tempo na hora da identificação, ou a própria menta, o próprio maracujá, existe muita ciência por trás que tem a correspondência intermodal. Não foi ao acaso de escolher por que o vermelho é morango, por que o maracujá é amarelo. É a correspondência intermodal. Não é sinestesia olfativa. Sinestesia olfativa é uma condição que cerca de 3% da população mundial tem. É associar um som, uma música, a uma cor, associar um cheiro a um sabor, né? Ou associar um cheiro a uma cor ou a um som. A correspondência intermodal, não. 95% das pessoas tem essa correspondência, faz uma associação entre cor e aroma. E aí também tem uma parte de mais do que correspondência puramente intermodal. Existe sentimento, né? Qual a cor do abraço para uma pessoa que tem deficiência visual? Então, existe muita emoção envolvida. A cor do abraço pode ser da cor da tangerina, que é alegre, que abraça, que é vibrante, que é cítrico.
mas também pode ser vermelho, como morango, que é do amor, é do abraço de mãe, do abraço de um companheiro. Veja que é muito mais do que tinta ou produtos com cheiro. É muito mais profundo do que isso. Então tem o cheirinho das lembranças. Você tem o cheirinho de vó, tem o cheirinho de comida de mãe, tem o cheirinho do namorado, da namorada. E o cheiro, o aroma também nos protege. Eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão aqui atentos na apresentação, mas de repente nós sentimos um cheirinho de fumaça. Opa, tem fogo. Então o cheiro nos alerta. Apesar de achar que o sentido do olfato é menos importante para o ser humano, mas ele é extremamente importante. Quando você pega, por exemplo, um sanduíche, para quem gosta de sanduíche, leva o sanduíche à boca e percebe o cheirinho de alguma coisa estragada, o queijo, a carne. Então, ele nos protege. Ele nos traz muitas memórias boas, lembranças olfativas, lembranças empáticas, mas também ele traz alerta. Então, cheirinho de chuva, cheirinho de infância. Por isso que ele é usado como esse recurso terapêutico, porque a criança, através do kit educativo, ela pinta, ela se desenvolve artisticamente, ela pinta e leva a tela, a pintura que ela produziu. Quando eu falo de propriedade intelectual, nós vemos que tem muito ativo intelectual envolvido. A nossa tela, ela é molinha, ela é de EVA, não é papel para não cortar o dedo. Então, ela também tem autoadesivo que ela vai fixar na bancada da criança. Quando a criança for fazer arte e educação, ela não descola. Se ela tiver com venda, porque perdeu a visão momentaneamente, ou se tiver baixa visão, baixa mobilidade, a telinha não desloca. Então, ela fica fixa e a criança produz e leva para casa como um troféu, como uma medalha. E ela, toda vez que olhar para o que ela produziu, ela vai trazer essa memória afetiva e por isso que é usado como recurso. Para vocês terem uma ideia, essa tela aqui foi produzida não por um jovem, não por uma criança, foi produzida por uma senhora com deficiência visual, só que ela aprendeu que na infância a vegetação, a grama é verde, mas ela não sabia o que é o verde. Então, quando ela associa o verde com um cheirinho de menta ou de hortelã, ela começa a desenvolver a vegetação. Quando ela associa e sabe e aprende que o sol é uma esfera, é uma bola, amarelada, alaranjada, mas quando ela percebe o cheirinho de tangerina ou o cheirinho de maracujá, ela consegue se desenvolver e fazer a arte educação. E o mais curioso disso tudo é quando a gente sobe num palco para dar alguma palestra, você fala da autodescrição. Ah, eu tenho 1,65 m, meu cabelo é preto, meu sapato é vermelho, minha calça é azul, minha blusa é amarela. Mas o que é isso para uma pessoa com deficiência visual? Quando ele passa por essa inovação, por essa solução tecnológica, ela começa a ter essa noção. E a cor é muito importante para a pessoa com deficiência visual. Fato é que muitos deles têm recursos de áudio no celular, eles têm as tecnologias assistivas, então ele pede um carro de aplicativo. Ele pediu um carro de aplicativo, eu vou hipoteticamente dizer, veio um carro, um Fiat Uno vermelho. Então ele vai pedir ajuda, ele pode pedir ajuda às pessoas, vai já chegar um carro aí, é um Fiat vermelho. Então ele sabe o que é o vermelho, né? Ele tem essa noção. Então nós criamos essa forma de levar a inclusão para todos. Essa tecnologia, nós criamos um livro também chamado As Cores no Meu Nariz, que inclusive está concorrendo ao prêmio Jabuti, no Infanto Juvenil, que é uma forma de levar esse recurso para todos. As cores não pertencem apenas aos olhos, elas também podem viver nos aromas, nas memórias e na imaginação. Eu finalizo aqui. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa solução, essa nossa jornada, que é para todos, tem o nosso Instagram, tem o meu celular disponível, eu sempre
responda, a gente quer fazer exatamente isso, essas janelas de oportunidade de levar essa tecnologia ao alcance de muitas pessoas. Eu tenho uma meta até 2030, alfabetizar 1 milhão de pessoas nos 5 continentes, porque, como eu havia dito, não tem barreira idiomática. A gente ensina cor, via olfato. Então, eu fico por aqui para a gente conversar, discutir, debater. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Josafá, pela excelente apresentação. Eu gostaria, então, de convidar agora o colega Isaías, que vai ajudar aqui na moderação, ele entrando aqui. Eu gostaria só, antes de dar continuidade, de agradecer a audiência e colocar mais uma vez que esse é um trabalho extremamente multidisciplinar, extremamente com uma audiência heterogênea, e destacar que aqui na audiência nós temos um químico da área também de tecnologia em tintas, que é o Alfredo Carlos, e que ele foi a ponte de ligação, né, de trazer essa experiência do José Josafá para nós, e que agora a gente entra aqui na discussão com a audiência e vamos seguir, né, nessas importantes colocações que você indicou aqui, cor, cheiro, aí a gente pensa na parte cognitiva, então eu convido o colega Isaías para conduzir a moderação e eu vou auxiliando aqui. Obrigada. Ok, bom dia a todos. Em primeiro lugar, né, vou dizer, acho que a palavra de muitos aqui, que é uma apresentação de um trabalho fantástico, né, incrível. Tem várias pessoas parabenizando o seu trabalho e eu me junto ao coro, né, então eu acho que a gente vai poder até agora esclarecer um pouquinho mais, né, como é que foi essa jornada, né. E eu vou deixar minhas perguntas mais para o final, para o meio, eu vou, acho que, atender as pessoas que colocaram aqui perguntas no chat, né? Então, eu vou começar aqui com a pergunta da Tamires, que também te parabenizando pelo trabalho incrível. Ela perguntou se esse estudo foi feito também com pessoas daltônicas, se você tem alguma experiência com isso. Tenho sim. Nós fizemos porque, você imagina, a pessoa com deficiência visual, vou chamar cego, né, não teve a noção, nasceu com o que chama congênito, ele é alfabetizado, ele aprende na infância o que é grama, ele aprende o que é tátil, de forma tátil, ele aprende as coisas através da audição. E aí ele começa a ter a percepção das cores. Mas nós temos pessoas com baixíssima visão, monocular, daltonismo, foi bem interessante trazer esse olhar, porque nas redes sociais, esses trends aí de chá revelação, tem um relato de uma pessoa que estava no chá revelação, ele e a esposa, e saiu uma fumacinha, acendeu uma velinha, saiu uma fumacinha verde. Todo mundo aplaudiu, verde, e ele ficou sem saber o que era aquilo lá. Porque, dependendo do daltonismo, ele vê aquilo como marrom, ele não percebe o vermelho, ele não percebe o verde. Nós tivemos um relato exatamente esse. Tem um deputado federal, que, se não me falha a memória, ele é de Paraná, e ele é daltônico. Eu tive lá na Câmara dos Deputados apresentando a solução para ele, porque a gente tem que levantar isso, os parlamentares também, os senadores, os deputados, e ele acertou tudo com a visão, com a máscara. Ele acertou exatamente isso daqui. Ele cheirou. Que cheirinho gostoso de menta, de hortelã, de Trident. Aí eu falei para ele, que cor seria? Se é hortelã, é verde. Respondeu na hora. Ele tirou a máscara, fiz outras oficinas, ele tirou a máscara e eu continuei com o verde na mão. Aí ele perguntou, e esse? Que cor é? Ou seja, ele tinha acertado, sem a visão, que era hortelã, que era verde. Mas quando ele viu, ele não enxergou verde. Ele me perguntou e eu fiquei chocado, eu não sabia, né? Ele falou assim, e essa qual é a cor?
Qual é o cheiro? Eu falei, é verde. Ele falou, olha, peço desculpa, mas eu sou daltônico. Ou seja, uma experiência real dele identificar a cor pelo aroma. E quando ele olhou, ele não identificou que era verde. Ele perguntou, e esse cheiro do que é? Que para ele era marrom, era laranjado, era marronzado. Não sei, por conta da folga, né, os bastonetes, enfim, essa parte da ocular eu não domino. Mas ele identificou a cor pelo cheiro. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Flávia Almeida Santos, que ela pergunta, e era uma dúvida que eu tinha também, né, se existe uma faixa etária, né, onde as crianças apresentam melhor aprendizado com esse método que você desenvolveu. Eu implemento até uma dúvida minha, que é pessoas que perderam a visão logo depois, quer dizer, elas têm logo depois de um acidente, alguma coisa assim, se também quanto mais rápido feito essa metodologia tem mais resultado. E uma segunda pergunta é se vai ficar acessível nas escolas públicas essa metodologia. Bom, sobre a faixa etária, como eu te falei, as crianças são estimuladas na arte e educação muito cedo, né? Em especial acima de 3 anos, porque como tem componentes pequenos, a tinta é atóxica, mas tem componentes pequenos, a criança pode ingerir, então tem que ser com supervisão. Então, acima de 3 anos, 3 anos mais, é aconselhável fazer a arte, a educação, terapia, e, como eu falei, né, 100, 120 anos você pode utilizar. O que a gente tem percebido é que cada pessoa é singular, então tem umas que percebem mais fácil os cheiros, os aromas, por conta da correspondência intermodal, das vivências, das experiências vividas. Uma pessoa de 30 anos viveu muito mais no sentido de explorar o mundo do que uma criança de 3, 4 anos. Mas cada um no seu tempo que pode ser utilizado. Quando você falou sobre, eu esqueci a última pergunta, Vai estar disponível nas na escolas? rede, o que é que a gente faz? Quando eu trago o tema da apresentação, a propriedade intelectual, por que eu protegi no sentido de marca, patente, direito autoral e desenhos industriais? Eu protegi por dois motivos. Primeiro, era a tese do meu doutorado. E segundo, se você não criar métrica, você faz de qualquer jeito e acaba a metodologia da alfabetização cromática olfativa, acaba perdendo sentido e prejudicando o usuário. Então, a forma de proteger é uma forma de trazer segurança para o usuário. Você não vai fazer de qualquer jeito, pegar qualquer tinta, aromatizar de qualquer jeito. Então, você cria um método educacional, terapêutico, para trazer segurança para o usuário. Desta forma, nós tivemos uma janela aí de 3 anos para fazer toda essa proteção, para trazer toda essa inovação tecnológica de forma segura para o usuário. E agora sim nós estamos levando para alguns municípios, como eu sou do Ceará, eu falo aqui de Fortaleza, nós já tivemos alguns contratos nas escolas do AE em alguns municípios daqui, eu diria cerca de 10 municípios. Por isso que a gente faz esse movimento lá com os parlamentares, na Câmara dos Deputados, no Senado, nos ministérios, para trazer isso como recurso e alento. Vocês sabem que toda pesquisa tem seu degrau a ser subido, né? Então a gente já está fazendo, disponibilizando para alguns municípios e agora nós estamos na fase de escalar. E outra coisa, eu protegi nos Estados Unidos e na Europa, para que essa metodologia vire um conceito de cor, inclusive chama-se VIX, Visually Impaired Color Standardization, que é padrão de cor para deficientes visuais. Mas não é só para deficiente visual, é uma sigla onde a gente ensina cor com assinatura olfativa, que a princípio, como eu disse no início da palestra, foi uma solução para o deficiente visual. Só que é para todos, inclusive pessoas típicas. Excelente. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, muitas parabenizações, mas quando você pegou o Lu de novo aqui, é uma pergunta que eu ia fazer já, por isso eu vou incluir uma pergunta minha. O Lu, ele tem cheiro, né? Porque ele tem mais de uma cor, né? Por que eu estou perguntando? Quando tiver cores próximas, né? Como é que é a discriminação das cores, né?
Tá. O Low, eu inspirei no Low, L-O-U, que é no Louis Braille, que é o pai do sistema Braille. Então, ele usa o tato. Então, inspirado no Louis, que tem o sistema Braille tem 200 anos, eu, eu criei o Low, que é um desenho industrial, é um bonequinho, assim como o Mickey, assim como a Mônica. Então, é um desenho industrial também protegido. Ele é tátil, ele também é uma personagem. O Lou também é um personagem, também é uma marca. Eu estou trazendo esse olhar da propriedade intelectual para dizer que todos vocês podem fazer um registro de uma marca, fazer um desenho industrial. Eu tenho que trazer esse olhar onde é meu campo de formação. Então, o Lou é tátil, as crianças amam pegar o Lou e perceber o Lou. E ele não tem cheiro. Por que, que não tem cheiro? Porque se eu usar o cheirinho branco, que é a pipoca, o cheirinho azul, que é o brisa do mar, com o morango, com o chocolate, vai fazer uma mistura de cores, de aromas, vai ficar difícil identificar. Mas eu faço a autodescrição. Olha, o Lou tem um cabelinho marrom, que é do chocolate, do brigadeiro, e a criança sabe agora o que é o marrom. Quando eu falo criança, é indivíduos, né? Ele tem uma blusinha vermelha, que é com cheirinho de morango. Tem pessoas que não identificam o morango. Ah, tem um cheirinho doce, de remédio, de antibiótico, de framboesa, de pirona. Não tem problema. Tem que só fazer a associação. Não necessariamente é o morango propriamente dito, porque tem pessoas que não percebem o morango, percebem framboesas, frutas vermelhas, e está tudo certo. Se a gente está falando de combater a rigidez cognitiva e trazer uma rigidez para a metodologia, nós estamos jogando tudo fora. E aí a gente usa o branco como pipoca, cheirinho de pipoca no ar. Por quê? A pipoca vem do milho e é rico em micronutrientes. Como nós queremos trazer esse recurso terapêutico através da seletividade alimentar, amplificar o repertório alimentar, nós escolhemos o branco como pipoca. Poderia ser coco, mas eu preferi escolher pipoca. Então, respondendo a tua pergunta, o Low é essa forma lúdica de levar. As crianças adoram, os adultos também adoram. Quando eu vou numa prefeitura, numa secretaria de educação, todo mundo quer ficar com o Low. E todo mundo se encanta com o Low. Mas ele não tem cheiro, mas a gente relata como é que ele é. Ele sente o Low e a gente explica como é a roupinha dele. Ele usa óculos, o óculos é preto. E um detalhe, na física, a ausência de cor é preto. Na nossa metodologia, a ausência de cheiro é preto. A gente tem que trazer a ciência para a metodologia. Então, o nosso preto não tem cheiro, é inodoro. Assim como no disco de Newton, de Isaac Newton, o preto é a ausência de cor. Muito bom. Antes que eu deixe escapar aqui, tem uma que eu pulei aqui, que é da Dália. Ah, legal, eu ia te E pedir para voltar. ela perguntou quem produz as tintas utilizadas pelo projeto. Como eu falei, eu digo isso, mas as pessoas não interpretem mal. Eu protegi tudo e eu não quero ter indústria. A nossa indústria é a indústria do conhecimento. Eu licenciei tudo. Então, tem uma indústria que nós fizemos um acordo de confidencialidade, licenciamento, ele produz as tintas não aromatizadas, eu mando as essências, porque eu sou químico de formação, então a gente tem uma essência nano-encapsulada, eu levo a essência como se fosse a Coca-Cola, que o xarope vem lá, o concentrado vem de Atlanta, né? Então a gente procura ter a padronização dos cheiros, das quantidades, dos aromas, para que essa metodologia não se perca e traga segurança para o usuário. Então tem um fabricante de tinta que eu licenciei, tem um fabricante do kit todo de EVA, é emborrachadinho, não machuca, autoadesivo, isso é uma paleta de pintura também, é uma patente nossa, eu licenciei para ele produzir, tem parcerias com fabricantes de pincéis, temos várias parcerias, até inclusive estamos buscando uma parceria com um grande fabricante de tinta para que ele desenvolva as tintas de pintura de casa com assinatura olfativa, com as tintas Amigos do Low, não para vender no mercado, e sim para você pintar escola, pintar clínica, e a empresa ter uma assinatura, olha, nós abraçamos a causa através do SG e teria mais publicidade, mais marketing do que a propriamente a venda. Então, um painel pintado, uma sala sensorial pintada com a parede laranja, com a parede vermelha, com a parede verde, e levar essa forma lúdica
das cores com aromas. É interessante que você voltou na pergunta da Flávia, né, que até coloca aqui que é sua conterrânea cearense, né? E ela, acho que você ia gostar de saber disso. E ela diz, né, ela estava perguntando também, né, de se os pais poderiam adquirir, né, as tintas, né? Então ela também estava perguntando uma pergunta relacionada a isso. Como eu falei, isso toda criação, toda invenção, toda inovação tem um tempo de maturidade. Nós chegamos nesse tempo agora de poder fazer a comercialização e estamos inicialmente nas escolas públicas, principalmente no AEE. Mas eu também trouxe uma solução para o setor privado, que eu não trouxe aqui no momento, mas o setor privado vai ter giz de ser aromatizado, então a mãe, até eu tinha dito isso, o que há de mais sagrado na maternidade é você alimentar seu filho, né, de forma saudável. Então, estimular uma alimentação saudável. Então, nós criamos um kit educativo para o setor privado, para a mãe, para as famílias poderem adquirir e vamos lançar em breve. Vai estar nas redes sociais. Infelizmente, o único canal que eu posso dar nesse momento é o nosso Instagram e a gente vai trazer isso para que possam adquirir e fazer o recurso. Nós também criamos um aplicativo que é a tecnologia de jogos, para ter uma jornada educacional, onde você faz foto, pinta, interage com o álbum, porque não tem como fugir 100% das telas. O desejo é que fugisse para as crianças, mas ela tem um híbrido entre a tecnologia digital e a tecnologia analógica de pintura, de arte e educação. Em breve nós teremos esse kit educacional para as famílias e para as clínicas terapêuticas. Muito bom. Então, eu não sei se a Cris concorda comigo, mas tem várias colocações sobre projetos, aquisições. Eu acho que o que a gente pode combinar aqui é das pessoas entrarem no Instagram, conhecer o projeto e fazer essas perguntas mais focadas de aquisição através dos canais, né, apropriados, né? E também eu vou passar muito rápido, Cris, pelos elogios, né? Porque a gente fica lendo um por um, eu não chego nas outras perguntas, né? Então tem Sim, com certeza. várias pessoas, a Gessiane, o Mauro Costa, a Nanda, Daniela, todos parabenizando aqui. Marcelo, Isaías, eu vi que algumas pessoas perguntaram, passei rapidinho aqui, né? Porque você está fazendo a apresentação, você não consegue ler as mensagens, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E perguntaram assim sobre, sei lá, congresso, palestra, participação. Eu estou disponível para isso, exatamente por isso que eu falei que a minha indústria é a indústria do conhecimento, por isso que eu licenciei tudo, eu trato isso como um propósito de vida, então eu posso palestrar, não cobro nada por isso, posso participar de congressos, faço as oficinas voluntariamente, levo material, levo kit, faço essa imersão, essa experiência sensorial imersiva. A gente faz isso com o maior prazer porque a gente quer realmente fazer essa divulgação. Eu não sei se você ia passar por essas mensagens, mas eu já digo que estou disponível, é só convidar. perfeito, não é? Estava aqui na mensagem da Stephanie, né, dizendo também que tem projetos lá, pequenos grandes cientistas, né? E eu acho que ela vai procurar você pelo que está Pode escrevendo. procurar. Por falar em grande Porque ela está cientista, falando dos alunos autistas e acho que, né, todo o trabalho abrange isso, né? Então, Acho que é importante só falar, Isaías, porque como é gravado, e aí na gravação não tem acesso aí, talvez colocar, porque essa é uma parte importante, né? Aí eu aproveito só para colocar, porque ela é da Universidade Federal de Santa Catarina, que ela fala desses pequenos grandes cientistas, onde recebemos alunos do ensino fundamental nos laboratórios da universidade, né? Então ela agradece e ela fala, eventualmente, recebemos alunos autistas ou com algum tipo de deficiência física, e toda a sua explicação auxiliou a pensar e criar novas ideias. Eu acho que é justamente o objetivo, né, de uma atividade como essa, não só da visibilidade, porque já está sendo feito de uma forma tão maravilhosa, mas também expandir e criar, né, novas estimular, né? ideias. De volta a você, Isaías. certo. Eu vou admitir que eu não dou conta de Não, tudo bem, pegar todos os detalhes. 10 minutos. Ainda bem que você destacou. Então, continuando aqui, né, eu não pulei ninguém, né, qualquer coisa, a pessoa dá um grito aqui no chat, eu olho de novo, né, Jamile, Franciele parabenizando,
Também tem perguntas sobre, né, a aquisição do material. Eu acho que se a formação disponível, né, a pergunta se tem a formação para isso, eu acho que entra dentro dessa ideia que a gente está colocando de conhecer o seu projeto. Mas eu acredito que a resposta é sim, né, José? Eu acho que tem, Sim, né? sim, 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 sim. A Sim. próxima pergunta já seria mais científica, né, da professora Regina Marcos, que ela gostaria, né, pensando aqui no trabalho inovador com órgãos do sentido, se as pessoas, quando elas estão com alta temperatura, por exemplo, com febre acima de 38,5, se essas percepções se alteram, se você já passou por alguma experiência nesse sentido. Respondendo à professora, nós estamos agora, nesse momento, fazendo um estudo científico com crianças na faixa etária e com seletividade alimentar detectada através dos protocolos. Elas vão ser estimuladas com tinta sem cheiro e com tinta aromatizada. É o primeiro estudo para ver o ganho multissensorial, alimentar, dos sentidos. Essa parte de com temperatura, com febre, a gente não fez nada sobre. Até porque, professora, quando você faz um recurso dentro de uma terapia, as crianças, vou chamar crianças, né? Elas não vão, tá com febre, não leva a criança. Então, tem que ser mais direcionado. Realmente, nós não fizemos nada sobre. Certo. Eu acho que a Stephanie que tinha comentado do projeto na Federal de Santa Catarina, né? Também fez uma pergunta sobre os materiais de apoio didático. Eu acho que está dentro daquele espectro que a gente. Mas acho que ela quis dizer para o público, né? Eu acredito que sim, né? Tudo dentro do seu projeto é material de apoio, né? Qualquer pessoa poderia adquirir. Como eu falei, o setor público, por ter proteção e ter a aplicação da licitação chamada em termo técnico, né, inexigibilidade, só uma entidade pode comercializar a metodologia para o setor público via inexigibilidade. Daí eu também criei outra recurso, mas usando a mesma metodologia, que é para o setor privado. Aí as famílias vão poder utilizar, as clínicas vão poder utilizar, adquirir, e tem recursos também digitais. Nós estamos criando as histórias sociais, estamos criando os audiobooks, estamos criando as tecnologias de jogos. Isso realmente está muito no início, né? O conceito já está definido, mas os recursos para chegar nas famílias e escalar está começando agora. Legal. A professora Roseli Godinho, né, que organiza aqui com a gente, perguntou quantas cores vocês já associaram aos aromas, quantas cores foram possíveis. Eu tive a felicidade de conhecer um perfumista alemão, e como todo alemão, eles são muito especiais no sentido de reservados. E eu fui atrás desse alemão, perfumista, e apresentei para ele. E ele é muito reservado, né? Eu botei a máscara nele e ele cheirou, identificou as cores, associou através dos aromas, que é o campo de formação dele, e ele se emocionou. Ele, mas eu sempre criei perfume para a sociedade no sentido de embelezar, de trazer autoestima, mas no sentido do cheiro, propriamente cheiro. Nunca imaginei que eu pudesse ajudar essas crianças, esses jovens com algum deficiência ou algum transtorno do neurodesenvolvimento. E que eu posso ser útil. Eu falei, doutor, eu queria que você desenvolvesse uma paleta gourmet de aromas. Aí nós desenvolvemos brigadeiro, doce de leite, goiabinho, pipoca. No Recife, para quem rolo de bolo, bolo de rolo, doce de leite eu acho que eu já falei. Então, é infinito, certo? Só que
Para esse momento, nós trouxemos 3 cores primárias e 3 cores secundárias, que é o vermelho, o amarelo, o verde, o roxo, o... Caramba, fugiu. Mas são 3 cores primárias e 3 cores secundárias. Estão aqui, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e roxo. Só que são inúmeras possibilidades, né? Tem um dado científico, vou trazer números redondos aqui, que o ser humano consegue, é número redondo, tá? Consegue perceber 10 mil tons de cores com o olho, né? 10 mil tons de cores, são números redondos. Consegue perceber 10 mil frequências acústicas, mas ele consegue perceber 1 trilhão de cheiros, de moléculas. Então você imagina como é o professor Isaías e como é avassalador, porque não há barreira, né? O olfato vai direto no cérebro, diferente da visão, tem que passar por todo esse caminho, chegar na retina, ser interpretado, da audição, em toda a parte mecânica, o olfato é um caminho livre. Exato. Eu lembro a discussão que foi quando saiu esse artigo dizendo que, né, o olfato discrimina 1 trilhão de cheiros, né? Ainda existem discussões até hoje. Existe Mas assim, não importa, é muito. Você falar que não, Estou falando 10 é mil, muito, se fosse 1 milhão, já é muita coisa, né? é muita coisa. É, Então, voltando aqui na minha lista, né, a Daniela Dalseco, ela está falando aqui do trabalho inclusivo e perguntou se vocês pensam em usar tintas com textura para deficientes auditivos. Ela coloca, enfim, qual seria o maior desafio para adaptar essa mesma ideia para outras deficiências como autismo, na audição, etc. tá. Nós temos várias situações, né? Se você tem só o deficiente visual, mas que a audição é típica, fica fácil de você falar, explicar e dar o conceito. Mas tem o surdo cego, ou cego surdo. E aí é muito mais complexo, tem que usar o tato, porque ele não escuta e não enxerga. Então a Ellen Keller, que é uma americana, que se graduou, é um exemplo de que da surdo cega, que foi alfabetizada, fez graduação na Universidade Americana. Então, os desafios são grandes. Eu preferi fazer um recorte, com todo respeito por conta das minhas limitações, e trabalhar somente o olfato. Eu não trabalho o tato, porque é muito complexo. Você traz muitos N fatores que atrapalham você fazer o recorte. Eu poderia fazer o amarelo, vai ser maracujá, mas tem um grãozinho do tamanho do arroz. O marrom vai ser o brigadeiro, mas tem um grãozinho, uma textura do tamanho do feijão. Aqui eu estou imaginando, poeticamente falando. Aí eu perco o meu foco, que seria o olfato. Mas esse trabalho, essa tese de doutorado, vai abrir novas perspectivas, novos caminhos, vai ser transversal e outras pessoas vão estudar sobre, associar o aroma ao tato e avançar. A ciência é feita disso, né? Certo, tem uma ideia provocativa aqui, eu achei provocativa do Alfredo Carlos Werneck de Avelar. Eu não sei se tem parentesco com a Cris. Coloca, nesse processo, acredito que novas cores sejam criadas, pois o estímulo deve levar ao caminho inverso, como que cor tem um determinado cheiro. Isso é curioso, a colocação dele, bem interessante. Depois que a gente passa da experiência sensorial imersiva, todos nós aqui que estamos passando pela experiência, quando você vê uma cor agora, você abre uma janela e estava fechada. Você vai ver uma cor, vai querer associar a um aroma. E o contrário também. Eu senti esse aroma. Que cor seria esse cheiro? Então você abre uma nova dimensão. Muito legal. Aí eu tenho uma pergunta aqui que eu estava pensando, porque aqui é um bando de gente cientista, pesquisador, gosta muito de números, né? E eu não sei se é possível saber, né? Mas quanto tempo dura o cheiro, né, com boa intensidade dos produtos? Eu imagino que varia de acordo com o produto que você desenvolveu. E eu também estava pensando na população idosa, porque depois de 60 e poucos anos vai tendo uma perda
né, do olfato, né? Assim como eu tô com 50, passei a usar óculos, né, da presbiosmia, tem a prebiosmia, né, que é do olfato, né? E se precisaria ter conforme a pessoa vai envelhecendo, tintas adaptadas, né, para essa situação, intensidades mais fortes. Enfim, como você vê isso, José? Nós escolhemos fazer uma intensidade, tem outros fatores aí, tem os 8 sentidos do homem, do ser humano, antigamente eram 5, né? Mas são 8. Então, o interoceptivo atua exatamente nesse. Se a gente intensificar, colocar muito cheiro, gera mal-estar, ânsia de vômito, muitos aromas ao mesmo tempo. Então, nós procuramos colocar um aroma com baixa assinatura olfativa, mas basal, que você consiga identificar, e que ele não permaneça muito tempo. Você imagina que eu acabei de pintar uma tela, naquele momento ali, escolhi 4, 5 cores. Se eu levar para minha casa e tiver no ar-condicionado, aquele cheiro vai ficar muito intenso, uma mistura de aromas, e torna-se desagradável até a pessoa se acostumar. Então, nesse primeiro momento, nós procuramos botar uma fragrância leve, body splash, tipo assim, uma coisa bem suave no dia a dia, e que ela ter essa percepção, essa assinatura olfativa, desapareça rápido. Por exemplo, se for num ambiente frio, vai demorar mais, porque é menos volátil. Se for num ambiente quente, como aqui no Nordeste, vai volatizar, vai sair do filme mais tempo. Mas aí, janelas para estudos futuros. Eu vou encapsular e à medida que eu fizer o atrito, eu quebro essa cápsula e ela solta o aroma. Eu estou fazendo aqui. Aqui sim ele é encapsulado com nanotecnologia, que é um giz, onde eu risco, ele solta o cheiro. Eu risco, ele solta o cheiro. Então é assim que funciona. Até acabar o giz de cera, ele está sendo, com atrito, ele está liberando a fragrância. Certo. E você acha que para as pessoas que têm perda olfatória também precisaria uma adaptação? Eu acredito que sim, porque você tem que estimular. Então, dependendo do grau, não vai ser só a nossa tinta que vai ajudar nesse recurso, né? Teriam que ter outros recursos para melhorar o olfato. Certo. Aí tem uma pergunta aqui da professora Roseli, se haveria vantagens em associar uma mesma cor a mais de um aroma. Por exemplo, o verde que foi associado à menta poderia ser associado ao cheiro de mato, à grama molhada. Eu acho que quando ela pôs verde, ela até meio que tá colocando o time que ela torce aqui, que eu acho que ela não escolheu à toa. Mas o que você acha dessa associação? Olha, eu acho assim, como nós estamos falando de uma alfabetização induzida através da correspondência intermodal, se eu chegar para você e disser para vocês e disser 4 letrinhas, C, A, ou CS, A, C, S, A. A gente vai buscar lá no nosso banco de dados e saber que palavra é essa. Uns vão associar direto a casa, não é isso? Porque a gente aprende através da associação. Quando eu trago uma tinta que tem cheiro de mato, tem cheiro de limão, que tem cheiro de menta, eu começo a abrir inúmeras possibilidades e, ao mesmo tempo, atrapalhar nesse momento na alfabetização. Mas o que é que pode ser feito? É uma solução boa. O verde intenso eu vou chamar de menta. O verde clarinho, existem os tons. Eu vou chamar de limão siciliano. Então a gente começa a amplificar essa assinatura olfativa associada a uma cor. Então, o vermelho intenso, vamos supor, vou chamar de pimenta malagueta, aquele cheiro da pimenta. O vermelho suave, eu chamo de morango. Então, existem esses tons que podem ser trabalhados. Muito bom. Eu acho que eu cheguei no final do. Sim, tem um Palmeiras aqui no final. Tudo bem. Eu Claro, tenho um Cris, pode ir lá. comentário agora, mas muito obrigada, Josafá.
Eu até vi que houve aqui um comentário, né, a respeito da exemplo de vida com propósito, né? Eu vou colocar aqui duas situações que aí eu fiquei das suas palavras. Primeiro, quando houve a pergunta sobre a situação de daltônico, né? Então, como o Isaías colocou, aqui a gente tem uma grande maioria que trabalha com pesquisa, está em laboratórios. Eu vou compartilhar uma experiência minha. Eu tive um pós-doutorando aqui no laboratório, foi uma pessoa fantástica, fez um trabalho assim maravilhoso. Grande parte do trabalho que ele teve que desenvolver, ele precisava ir para um microscópio, que a gente chama de fluorescência ou microscopia confocal, e aí você tem lá marcações e que lida com cores, né, fluorescentes. E tudo bem, ele trabalhava num seminário de grupo, existiam alguns slides com marcações que no caso ali era em cor vermelha, e aí acho que você tem essa noção, né, que dependendo da questão da quantidade de ali era proteínas ou em células, fica mais intenso, mais claro. E eu percebi que ele era o apresentador e ele começou a falar algumas coisas, e aí chegou uma hora de descobrir ali, porque ele falou assim: eu estou falando dessa forma porque eu enxergo isto diferente. E aí eu descobri, foi a primeira vez que eu tive uma pessoa dentro do grupo com essa situação e ele me descreveu a questão, então foi exatamente o que você falou com a questão das cores. Isso criou aqui dentro, inclusive, uma consciência que eu sempre passo para os meus pós-graduandos ou para as pessoas ao redor, quando até fazem slides, por exemplo, porque as pessoas acham que pode fazer slide e usar qualquer cor. Então a gente aprende, né, a ser mais inclusivo, inclusive até nas nossas apresentações, pensando que na audiência você vai ter uma pessoa que talvez tenha essas mudanças. Mas o que eu queria colocar é que aí a gente ainda tem uns minutinhos, a relação da questão do olfato com a cor e aí ligando com a emoção que você trouxe um pouco antes, né? Então, a Rose, por exemplo, a Roseli colocou aí o verde, inclusive ela deixou entre parênteses aquela coisa da infância, quando a gente pensa numa grama molhada, por exemplo. No meu caso, eu tenho uma lembrança, acredite se quiser, era a sopa de feijão que a minha avó fazia. Aquele cheiro, eu sinto cheiro aqui. É incrível essa questão, né, de memória que a gente tem, né? E aí quando você traz, e aí inclusive teve algumas perguntas aqui relacionadas você vai além da questão do visual, né, mas também em outros quadros clínicos, é muito interessante trazer também essa história das ligações, né? Então, cor, o olfato e a emoção. E nessa tríade, eu acho que nesta comunidade aqui, que nós estamos dentro de farmacologia, toxicologia, efeitos de compostos ambientais, então, na realidade, a gente amplia, né? Como é que você vê isso? E você me contou um pouco de projetos, né? Quer dizer, como é que você vê essa possibilidade, esse crescimento até de perguntas que a gente pode colocar e explorar, né, dentro das nossas próprias universidades que tem, principalmente aí, que nem aqui, a gente tem muita proximidade dos pesquisadores da área básica, que vão estar olhando exatamente como é que todas essas conexões do sistema nervoso central estão acontecendo, as ligações dessas sensoriais, né, e aí levar para paciente. É extremamente desafiador, complexo você usar multissensorial, né? Não é a matemática simples, 1 mais 1. Mas o que é que eu tenho percebido ao longo dessa jornada? Realmente as emoções, elas são ativadas, não só as boas emoções, como as emoções ruins, mas também no outro, eu criei uma tríade, eu criei uma trilogia, eu criei as cores no meu nariz, né? Não, é no meu nariz, que é uma forma de contar a história do Lou, da personagem. E também eu criei a segunda obra, o menino que cheirava as cores. E aí, nessa obra, ela é imersiva, onde as escolas vão utilizar, vai ter o kit, que a criança vai levar para casa nos finais de semana,
vai interagir com os pais, com os avós, com os primos, com os irmãos, vai produzir telas, pinturas, sem o sentido da visão momentaneamente, e volta para a sala de aula na segunda-feira para tratar exatamente sobre as emoções. Tem pessoas que vai ficar confusas, tem pessoas que vai ficar com medo, tem pessoas que vai ficar ansiosa, tem pessoas que vai ficar alegre, tem pessoas que vai ficar triste. Então, você vai tratar essas emoções através da experiência sensorial. Mas eu acho que você falou da emoção de outra emoção, não só do sentimento, do amor, da empatia. Você falou de outras emoções além dessa tô com medo, tô na dúvida, me corajei. São outras emoções envolvidas. Você vê como é complexo a multissensorialidade, vamos chamar assim. Então, isso é só o início. Quando eu falei que não queria usar, eu escolhi não usar o tato, que é tão complexo, quando você fala de 6 cores, com 6 assinaturas olfativas, eu posso ter 10.000 cores, com 10.000 assinaturas olfativas, e ainda boto um grãozinho de areia, um grãozinho de arroz, um grãozinho de feijão. Aí eu começo a trazer outras emoções. É muito complexo. Então, muita gente ainda vai trabalhar sobre o tema. Sim. E pensando também nos efeitos, né, de terapias medicamentosas que também afetam, né, as sensibilidades. E para finalizar, Eu tenho um testemunho. Eu amava lavanda. Eu amava, não, amo lavanda, cheirinho de lavanda. E só agora, depois dos meus 50 anos, através da minha esposa, que ela disse: sabe por que tu gosta de lavanda? Eu falei: não, porque na tua infância a tua mãe usava contorrê, usava alfazema suíça, usava, era lavanda. Você imagina, eu descobri isso depois dos 50 para associar o lavanda, que me trazia conforto, me trazia proteção, que a mamãe, quando eu era criança, ela tomava o seu banho e usava lavanda nela. Você vê como é complexo. sim. E só para finalizar, acho que eu tenho mais um minutinho, é a parte voltando na visão, né? Nos pacientes ou nos indivíduos monooculares, né? Eu fiquei bastante espantada com o número que você colocou ali, alguns milhões, né? Num dos seus slides. 240 milhões de pessoas. E esse é um tema que tem sido muito comum para mim agora, neste momento, né? Por questões até pessoais. E tenho ficado muito surpresa. Pessoas ao meu redor, inclusive, a gente descobre que as pessoas têm essa condição de monocular e a gente nem sabe, né? Então, só queria dar aqui uma finalização. Eu não sei se o Isaías tem mais alguma coisa para a gente finalizar, que aí eu já vou para o fechamento. Eu ia fazer uma bem rápida, mas aproveitei o gancho do que eu não tinha pensado, quando você colocou das emoções, aí depois eu pensei dos perigos, né? Que, por exemplo, você tem radiação ionizante, campo magnético forte, laser, né? Que tudo são avisos visuais. Será que algum dia vai ter um cheiro de alerta? Né? E como é que seria isso? Qual que seria o desafio? Não pode ser um cheiro nauseabundo? Senão Isso. quem trabalha lá não vai aguentar trabalhar, né? Como é que vai Assim, ser? exatamente, Isaías, como tem o GLP, gás liquefeito de petróleo, quando a gente usa nas nossas residências, eles colocam uma fragrância, né, para alertar: opa, tá vazando gás. Então, algo desse tipo. Você vê como essa discussão é rica, é profunda, né? A gente fala de gás para não acender uma luz, porque pode ser um gatilho incendiar, mas também nos laboratórios, essa proteção para dar para quem é não visual, vou dizer assim. Sim. Muito obrigada, Isaías, por ajudar, tá participando aqui na moderação. Muito obrigada, Josafá, em nome de todo o grupo, em nome da Rede RUT, pela sua participação. Eu vou me permitir a fazer 5 segundos de um relato que acredito você falou no início. Aparentemente parece que o seu orientador de doutorado faleceu, é isso? Isso. Então, se você me permitir, eu acho que neste momento aqui é um lugar de educação, ensino, compartilhamento de ideias, discussões. Então, quando estamos nesse trabalho de orientação, docente, pesquisa, né,
É isso, é um propósito de vida, é compartilhamento, é doação, né? Então, eu acho que seria, em nome do Grupo Sig Farmaco, deixar aqui essa sessão dedicada à história e a todo o trabalho que vocês estavam falando, né, em nome do seu orientador. Isso é muito importante. Se você quiser falar algumas palavras. Professor Eduardo Winter foi uma pessoa muito especial nessa jornada do doutorado. Ele me incentivou demais, eu sou muito grato por isso. Eu me sinto verdadeiramente órfão, porque era uma pessoa de luz, sempre apoiou o meu projeto, e eu agradeço essa oportunidade que você está dando de eu homenageá-lo, né? O professor Eduardo Winter, professor da Academia do Instituto Nacional da Propriedade Industrial do INPI, no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade de agradecer ao professor, meu orientador, e também de apresentar a nossa tecnologia. E digo mais uma vez, estou disponível para convites, para palestrar, para apresentar, para fazer oficina. E quem quiser seguir um pouquinho mais a jornada é olhar no Instagram. No momento o canal seria o Instagram. É o @drcor, de Dr. Cor, drcor oficial. Sim. Muito obrigada, Josafá. Então, a sessão em homenagem ao Dr. Eduardo. Então, eu vou finalizar lembrando que essa sessão, então, ela é gravada. O professor Josafá permitiu que a sessão, então, fique disponível publicamente. Lembrando que nós temos o SIG, ele é dentro do apoio da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT. Então, assim, dentro de 24, 48 horas, normalmente, nós já teremos esse vídeo, então, disponibilizado no nosso portfólio, que fica na página da SBEFT, nesse endereço, então, www.sbeft.org.br/sigfarmaco. Então, em breve, o vídeo lá, e pedimos a todos, né, para ajudar na divulgação. Lembrando novamente, para aqueles que precisam do certificado, ou têm interesse de coletar o certificado, existe, então, dentro desta plataforma do RUT ao vivo, as instruções para que vocês tenham esse certificado. E lembrando, então, a nossa próxima sessão, que será no dia 15 de julho, e teremos, então, a temática invertebrados como modelos alternativos na toxicologia e toxinologia, a ser apresentada pelo Stephen Reichop, da Unicamp, e com moderação da Aurea Elizabeth Linder, da Federal de Santa Catarina. Novamente, lembrando, nós temos, então, o nosso site, sbeft.org.br, Sig Farmaco, onde temos os vídeos desde 2020, então todas as sessões que tivemos até agora, desde 2020, estão disponíveis lá. E, então, nos despedimos, esperando por vocês, então, na próxima sessão de julho. Muito obrigada. Eu peço à professora Roseli para encerrar a gravação.